Olá, minhas queridas amigas, olá, meus queridos amigos do Revisão PGE. Como é que estão? Tudo bem? Espero que sim, que estejam com muita saúde acima de tudo. Eu estou muito feliz, muito mesmo, em poder participar mais uma vez desse projeto, dessa ideia tão sensacional do Revisão PGE de proporcionar esta atualização jurisprudencial 2022, os principais julgados que podem ser cobrados em concursos de procuradoria. Estou muito feliz mesmo e eu espero que esse nosso papo seja proveitoso. Agradeço a todos vocês de coração que estão aí do outro lado, meu muito obrigado, e agradeço a todos do Revisão PGE também, tá bom? Pessoal, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, né, eu vou deixar aqui na telinha os meus canais de contato, caso vocês queiram escrever, fiquem à vontade, vai ser sempre um prazer conversar com todos. Aí estão, pessoal. Nós temos no Instagram um perfil onde nós colocamos dicas jurídicas, que é o Cunha Pro Civil. Seria uma honra, um prazer tê-los lá. E o meu e-mail é este aí, eu só tenho esse e-mail, que é o cunhaprocivil@gmail.com, tá bom? Estou inteiramente à disposição de todos. Amigos, quais são os temas que nós vamos ver, né? Isso que importa. A gente vai falar um pouquinho sobre competência, a gente vai falar um pouquinho sobre arbitragem, a gente vai falar um pouquinho sobre honorários, a gente vai falar sobre execução fiscal, tutela cautelar antecedente, vamos falar um pouquinho de mandado de segurança, enfim, tem muita coisa e eu espero que seja proveitoso, tá certo? Vamos começar, pessoal? Sem perder tempo, vamos para o nosso primeiro julgado, tá bom? Vou colocar ele na tela. Vamos falar um pouquinho sobre arbitragem? Acho que vale a pena. Nós estamos percebendo uma cobrança, né, uma incidência um pouquinho maior de arbitragem nos últimos certames. Não custa nada a gente fazer, então, uma observação aí a respeito desse julgado, que é da terceira turma, que foi publicado no informativo 747 do STJ, julgado de 30 de agosto do ano de 2022, relatoria da ministra Nancy Andrighi, terceira turma, dizendo o seguinte: quando houver cláusula arbitral, em regra, submete-se ao tribunal arbitral qualquer questão que envolva a existência, a validade e a eficácia da cláusula compromissória. Percebam, amigos, que nós temos ali o afastamento da jurisdição estatal e o julgado dizendo a competência é do tribunal arbitral. Maravilha, Maurício, vamos conversar um pouquinho a respeito, vamos falar um pouquinho de arbitragem, né? Interessante esse julgado, por quê, pessoal? Primeiro que a arbitragem existe no nosso país, vocês sabem muito bem, foi implementada desde 1996. Nós temos a Lei 9.307, que regulamenta a arbitragem. Poderíamos dizer que o gênero, né, seria a convenção de arbitragem propriamente, com as espécies cláusula compromissória e compromisso arbitral. Desde 1996, implementada no nosso país através da Lei 9.307. Ok, lei que foi alterada substancialmente pela Lei 13.129 de 2015. 13.129 de 2015. A convenção de arbitragem, como eu disse, ela é dividida entre cláusula compromissória e compromisso arbitral. O que é cláusula compromissória? Que é o que está mencionado no nosso julgado lá, né? O que é que significa essa cláusula compromissória? Significa que eu estabeleço, eu estipulo com alguém, por exemplo, num determinado contrato, um itemzinho, uma cláusulazinha lá no final, dizendo, olha, se houver descumprimento de qualquer item, de qualquer coisa que tenha sido aqui ajustado, nós não vamos buscar o judiciário. Nós buscaremos um tribunal de arbitragem para resolver. Ou seja, eu estou falando de uma situação prévia à ocorrência, né, de eventual litígio. Eu estou mencionando previamente num acordo que eu firmo com alguém que, se houver o descumprimento, nós não vamos para o judiciário, nós vamos para um tribunal de arbitragem. Então, a cláusula compromissória ou cláusula arbitral, como está mencionado no julgado, ela existe, né, previamente a um descumprimento, a um inadimplemento obrigacional. Por outro lado, temos o compromisso arbitral. O compromisso arbitral, ele já precisa ser analisado de forma diversa, porque eu falo em compromisso arbitral a partir do instante em que eu já tenho um descumprimento. Já houve uma desobediência a algo que teria sido ajustado. Ou seja, eu já tenho, entre aspas, o litígio estabelecido entre aquelas pessoas. E ambos optam em buscar por um tribunal de arbitragem. Já tendo litígio, eu me dirijo a um tribunal de arbitragem
e vou assinar ali um documento formal, solene, bonitinho, que nós chamamos de compromisso arbitral. Nós estamos assumindo o compromisso, eu e a parte contrária, de resolver aquela pendência, aquele inadimplemento perante um tribunal de arbitragem. Então é sempre importante nós fazermos essa distinção. É muito importante também que nós lembremos que tanto cláusula compromissória quanto compromisso arbitral tem força vinculante. E mais do que isso, força vinculante que decorre do fato de que eu não estou querendo buscar a jurisdição estatal. Portanto, tudo que se revela, que se apresenta ali no tribunal de arbitragem, tem que ser resolvido pelo tribunal de arbitragem. Maurício, mas eu não vou executar uma sentença arbitral no judiciário? Sim, porque todos os atos de efetividade, todos os atos de execução devem se dar perante o Poder Judiciário. Tanto ou é que, se nós olharmos, estou com o nosso CPC aqui aberto, pessoal, se nós olharmos para o artigo 515 do nosso CPC, nós vamos perceber que a sentença arbitral, no seu inciso 7, 515, inciso 7, é um título executivo judicial. Então, eu vou executar a sentença arbitral junto ao Poder Judiciário. Fora isso, o Judiciário só vai interferir nessas questões relacionadas à arbitragem se for constatado algum vício, algum tipo de nulidade. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, pessoal, não no conteúdo decisório, né, mas no próprio procedimento arbitral, não houve contraditório, não foi estabelecido um contraditório ali entre as partes, né, o árbitro simplesmente passou por cima dessa garantia constitucional. Eu tenho 90 dias a partir do instante em que eu tomo conhecimento da sentença arbitral, para questionar isso no judiciário. Fora isso, eu tenho que pensar na autonomia da arbitragem. Eu tenho que pensar que houve uma derrogação da jurisdição estatal. E eu tenho que pensar, e esse julgado fala isso, no princípio do competens. Isso é extremamente importante e, claro, isso se aplica também à arbitragem. Tá bom, amigos? Então, por isso que a terceira turma do STJ chegou a essa conclusão. Olha, se eu tiver que discutir algo relacionado à existência, à validade e à eficácia da cláusula compromissória, um julgado específico em relação à cláusula, né? Mas poderíamos levar isso para o compromisso arbitral também, fazendo uma interpretação extensiva. Mas, enfim, se eu tiver alguma questão relacionada, repito, à existência, validade e eficácia da cláusula compromissória, se isso acontecer, a competência para a resolução é do Tribunal de Arbitragem. Lembrem sempre do princípio da competência que nós incorporamos, que vem do direito alemão, são eles os responsáveis por dirimir essas questões. Eles que eu digo, os tribunais de arbitragem, tá bom? Vamos só voltar lá, pessoal, no nosso julgado, só para a gente fazer uma última leitura. É bom que a gente vai fixando bastante aí o conteúdo, né? Aí está, pessoal, vejam só então. Quando houver cláusula arbitral, em regra, submete-se ao tribunal arbitral qualquer questão que envolva a existência, validade e eficácia da cláusula compromissória. Prevalece o princípio da competência, até mesmo diante destas situações que se colocam em dúvida, né? Em que você coloca em dúvida o procedimento arbitral. É dado ao árbitro essa função de solucionar esses questionamentos. Combinado, pessoal? Julgado muito importante, né? Foi bom que a gente fez uma revisão aqui das ideias que nós já temos em relação à arbitragem. A gente vai aprofundando um pouquinho mais, tá certo? Simbora para mais um julgado? Vamos lá, sem perder tempo. Quero tentar ver o maior número de julgados possíveis aqui com todos vocês, tá bom? Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho. Nosso segundo julgado. Aí está, amigos. Oh, meu Deus. Conflito de competência, conflito negativo de competência. Vejam que interessante, né? Envolvendo a autarquia federal. Maurício, mas se é autarquia federal, competência da Justiça Federal, não é? Pois é, mas vamos dar uma olhadinha como é que foi feito, né? Como é que foi tratado esse julgado. Se na mesma decisão é reconhecida a ilegitimidade passiva da autarquia federal, podemos pensar aí no INSS, né, que é uma autarquia federal, podemos pensar na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que também é uma autarquia federal, enfim. Se nessa mesma decisão de um processo que esteja tramitando lá na Justiça Federal é reconhecida a ilegitimidade, e em razão disso, determina-se a remessa do processo para a Justiça Estadual, por quê? Porque você afastou o ente federal. Então imaginem que uma empresa X ajuize uma ação de indenização contra uma outra empresa e, vamos supor, uma autarquia federal.
Se você excluiu a autarquia federal, vai ficar só uma empresa contra a outra. Então não tem por que tramitar na Justiça Federal a demanda, não é verdade? Por isso que o julgado diz, olha, e em razão disso, é determinada a remessa do processo para a Justiça Estadual, a competência para apreciar o cumprimento, né, para processar o cumprimento quanto aos honorários sucumbenciais. Por quê? Porque o juiz vai fixar. Essa que é a verdade, não é? O juiz vai fixar a partir do instante em que ele afasta a legitimidade passiva dessa autarquia federal, ele tem que fixar os honorários. E a competência para a execução destes honorários é da Justiça Federal. Mas o processo está lá, na Justiça Estadual, o juiz já mandou para lá. Pois é. Vejam só, é segunda sessão. Deixa eu abrir um parênteses aqui, pessoal. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para mim, rapidamente. É julgado da segunda sessão. Portanto, nós não estamos falando de um julgado de turma. Nós estamos falando de um julgado de uma sessão que compreende duas turmas. A terceira e a quarta turma do STJ. É a segunda sessão dizendo o seguinte, olha, nós temos que levar em consideração que nós estamos falando agora de um cumprimento dos honorários que foram fixados. Por quê? Porque a gente tinha uma autarquia federal, foi afastada, o processo vai continuar tramitando entre duas empresas, no exemplo que eu dei, né? Em que não há necessidade de tramitar na Justiça Federal, só estava ali por conta dessa autarquia federal, por conta do artigo 109, inciso 1º da Constituição, que todos conhecem, só que agora, com duas empresas, né, privadas, não tem por que tramitar lá. Aí os autos são remetidos para a Justiça Estadual, corretamente, mas foram fixados os honorários, não é verdade? Em favor daquele procurador da autarquia federal. Aí a competência para a execução desses honorários é que está em discussão. E entendeu, vamos só voltar no julgado, pessoal, voltei um pouquinho aqui comigo, né? Entendeu-se que a competência é da Justiça Federal, segunda sessão, unanimidade, informativo 747, e vale lembrar que o próprio CPC, eu não falei do 515, né, pessoal, agora há pouco, o CPC de 2015, no 516, ele fala que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante, inciso 2º, o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, pessoal. Então, só para deixar bem claro, o ministro Marco Aurélio Belize, né, que foi o relator, né, e foi um julgado por unanimidade, ele também levou em consideração o que diz o 516, inciso 2º, que diz isso, olha, não há que se falar no cumprimento daquela decisão em relação aos honorários. O inciso 2º diz, esse cumprimento se dará perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. E é um ponto extremamente interessante que a gente precisa discutir aqui, pessoal, porque os autos não foram para a Justiça Estadual? Pois é. Mas aí você vai executar, então, os honorários advocatícios que foram estabelecidos. Perfeito. Na Justiça Federal, o STJ decidiu, não tem o que se falar mais. A questão é, nós temos um artigo do Estatuto da Ordem, né, da Lei 8.996, de 94, Estatuto da Advocacia. Nós temos lá o artigo 24, parágrafo 1º, que prevê a execução da verba honorária se dando nos mesmos autos da ação, claro, se assim convier ao advogado. Isso bem mencionado lá, sobretudo porque nós estamos falando de um título autônomo, não é? À demanda originária. Ok, de preferência nos mesmos autos, só que os autos já estão lá na Justiça Estadual. Portanto, né, a execução desses honorários se dará, repito, segundo 516, inciso 2º, perante o mesmo juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, é dizer, em autos diversos e não nos mesmos autos, conforme estabelece o artigo 24, parágrafo 1º do Estatuto da OAB. Tá bom, meus amigos? Eu penso que esse julgado está em perfeita harmonia, né, com a competência absoluta da Justiça Federal, levando-se em consideração o artigo 109, inciso 1º, que prevê a competência dos juízos federais para processar e julgar as causas em que nós tivermos uma entidade autárquica e ela seja interessada, por exemplo, né, na condição de autora, tá bom, amigos? Então, só para deixar bem claro isso, né, para fixar, eu sei que vocês se lembram do 109, inciso 1º da Constituição, mas não custa nada nós fazermos esta singela observação. E já que estamos falando de 109, vale lembrar do 109, parágrafo 3º, da competência por delegação, hein? Não se esqueçam disso, um artigo que foi alterado
pela emenda constitucional 103, né, em 2019, a reforma da Previdência. É sempre interessante quando nós estivermos nos preparando para os nossos concursos das procuradorias, que nós atentemos principalmente para essa alteração que nós tivemos em 2019, tá certo? Maravilha, pessoal. Então esse é o nosso segundo julgado. Simbora para o terceiro. Vamos lá. Quanto mais nós pudermos ver, melhor, né? Eu acho que esse terceiro também é sobre competência, amigos, né? Eu separei aqui porque competência sempre é um tema... Isso, perfeito. Sempre é um tema que tem muita incidência, né? Então não custa nada a gente trabalhar em cima dessa incidência. Terceiro julgado, competência, suscitação de dúvida. Amigos, todos nós sabemos, vejam que é julgado de primeira sessão, hein? Primeira sessão. Maurício, volta lá e fala da primeira sessão. Primeira sessão compreende primeira e segunda turma do STJ. Primeira e segunda turma. A segunda sessão compreende a terceira e a quarta turma do STJ. Só para a gente voltar lá para o slide, eu vou fazer a leitura com vocês com calma. Quando a gente fala de suscitação de dúvida, vocês já sabem, meus amigos, é aquele procedimento administrativo que os oficiais das serventias extrajudiciais, né, dos cartórios, procedimento em que eles suscitam uma dúvida porque eles não sabem, eles não têm certeza, não que eles não saibam, né, não têm certeza, se podem realizar aquele ato junto ao cartório de registro de imóveis, enfim, de registro civil, seja lá o que for, suscita uma dúvida. Essa dúvida é suscitada aos juízes da Justiça Estadual, né? Por quê? Porque os juízes de direito, como é o meu caso, nós funcionamos também como corregedor dos cartórios extrajudiciais e porque tem previsão na Constituição. Artigo 236. Então, normalmente, a suscitação de dúvida se dá junto ao juízo. Eu já tive que esclarecer alguns pedidos de suscitação, algumas suscitações de dúvida, né? Eu já tive que esclarecer se nós faríamos assim, se nós faríamos assado, se seria mesmo, né, a nossa competência para tanto, ou, como é o caso do julgado, se de repente nós tivermos também uma autarquia federal ali presente, né, não seria o caso de essa suscitação de dúvida ser feita perante a Justiça Federal. Maurício, mas espera aí. O 236 da Constituição Federal, ele fala justamente isso, que a fiscalização, você acabou de falar, você já foi corregedor do extrajudicial, já fui mesmo, algumas vezes já. A fiscalização incumbe ao Poder Judiciário dos Estados-membros. Por que seria para a Justiça Federal? Por ter uma autarquia federal. E o que foi que o STJ entendeu, pessoal? Entendeu no seguinte sentido. Vamos lá. O processamento e julgamento de procedimento administrativo de dúvida. Só para vocês terem uma ideia, essa dúvida foi instaurada, se eu não estiver enganado, amigos, pelo titular da serventia de um cartório de registro de imóveis, tá? Lá no estado do Ceará. Foi um pedido formulado pela Universidade Federal do Ceará. Esse procedimento, então, processamento e julgamento do procedimento administrativo relativamente a imóveis de autarquia pública federal compete ao juízo federal e não à justiça estadual, não obstante o artigo 236 da Constituição Federal estabeleça que a fiscalização se dê pela justiça estadual, tá bom, amigos? Agora, tem uma legislação, né, que eu separei aqui até para falar para vocês, pessoal, específica aqui, deixa eu só voltar, vocês viram que foi julgado aí da primeira sessão, relatoria do ministro Mauro Campbell Marques, eu gosto muito dos votos dele também, são muito bem elaborados, né, julgado de setembro do ano passado, mas eu queria fazer uma observação bem rápida, amigos, tem uma lei, a Lei 5.972 de 1973, tá bom? Por quê? Essa lei é importante porque ela regula o procedimento para o registro de bens imóveis da União, tá certo? E ela foi aplicada nesse caso específico, né? E aí a gente tem que fazer uma interpretação dessa lei, porque a gente fala de União, mas estamos falando de autarquia federal, não é? A gente faz uma interpretação extensiva, foi assim que o STJ entendeu, usando essa lei, a 5.972 de 1973, que embora trate do procedimento de registro de bens imóveis da União, faça-se a interpretação extensiva para também abranger a autarquia federal, ou seja, as demais pessoas jurídicas, né, de direito público que sejam parte da administração pública federal. Eu achei interessante que um juízo federal dirima
essa suscitação de dúvida? Justamente por ter algo relacionado a uma autarquia federal, né? Nós vimos aqui a Universidade Federal do Ceará. Muito mais prático, tem melhores condições, né, de decidir essa dúvida, muito mais íntimo, né, o juízo federal, com a legislação que abranja os entes federais. Por isso, achei bastante interessante essa decisão e bastante razoável também, né? Que se solucione essa dúvida através da Justiça Federal e não através da Justiça Estadual, não obstante a fiscalização seja da Justiça Estadual, tá bom? Achei bem por força de texto constitucional, não é? Mas aí a gente tem uma característica específica que tem uma autarquia federal envolvida, tá certo? Amigos, acho que um bom julgado, né? Bem interessante, aí já é o nosso terceiro. Vamos para o quarto julgado, vamos lá? Vou colocar aqui na telinha. Esse já tem a ver com honorários, tá bom, pessoal? Vocês vão dar uma olhadinha agora. A partir de agora, vamos lá, julgado importante também aqui para todos vocês. Honorários, extinção de execução fiscal. Interessante isso, Maurício. Interessante. Esse é julgado do quê? Julgado de turma, da primeira turma. Então, vamos dar uma olhadinha. Aí está. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios quando se extingue uma execução fiscal, né? Então, a necessidade de deferimento dos honorários advocatícios quando você extingue uma execução fiscal. Por quê? Porque você cancelou a inscrição da dívida ativa, não pode ensejar um ônus excessivo ao Estado. Sob pena de esvaziar por completo o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, a Lei 6.830 de 1980. O 26, pessoal, vocês lembram, é aquele artigo que diz basicamente assim, ó, se antes da decisão de primeira instância a inscrição da dívida ativa for cancelada, repito, se antes da decisão de primeira instância a inscrição da dívida ativa for cancelada, né, a qualquer título, a execução fiscal vai ser extinta, sem qualquer ônus para as partes. O que o julgado fala, e é um julgado da primeira turma, relatoria do ministro Gurgel de Faria. Amigos, só um detalhe, vocês perceberam embaixo, olha, edição especial número 5. Deixa eu só voltar rapidamente aqui. Eu quero que vocês foquem, né, no julgado, não olhem tanto para mim, porque cansa ficar olhando para mim, mas tem horas que não tem jeito, pessoal, eu tenho que voltar aqui. Vejam que é uma edição especial. Além dos informativos, o STJ passou a ter essa mania, né, digamos assim, se tornou um hábito de ter edições especiais. Então, atentem, porque não são só os informativos. Nós também temos algumas edições especiais e vai que o examinador resolve retirar alguma coisa das edições especiais. Por isso que eu fui bem específico, tá bom? Mas vamos voltar lá para falar do 26 da Lei de Execução Fiscal. Então, o artigo diz, né, basicamente isso, né? Se por acaso, antes da decisão de primeira instância, a inscrição da dívida ativa a qualquer tempo for cancelada, a execução tem que ser extinta também, a execução fiscal, sem qualquer ônus para as partes. O que o julgado fala é que a gente não pode ter um ônus excessivo. Só que a jurisprudência do próprio STJ, amigos, já sopesou essa necessidade, né, de nós remunerarmos a defesa técnica por conta do oferecimento de embargos à execução em momento anterior ao cancelamento administrativo. E isso significa o quê, pessoal? Que a jurisprudência do STJ falou, olha, trabalho técnico, não obstante o 26 da Lei de Execução Fiscal, tem que ter uma remuneração. Então o STJ passou a fixar verba honorária justamente em razão do princípio da causalidade, né, que envolve, quando sempre que nós estudamos honorários advocatícios, nós temos que recordar do princípio da causalidade. Mesmo quando a execução for encerrada com base no artigo 26. Mesmo assim. Tudo bem, não vai ter gasto nenhum, não vai ter ônus, mas espera aí, teve um trabalho técnico. Mas foi com base no artigo 26, então nós temos um dispositivo legal que diz que não tem que ter ônus para ninguém. Pois é, mas se teve uma defesa técnica, se houve oferecimento, por exemplo, de embargos, né, à execução, no momento anterior ao cancelamento administrativo, esse trabalho tem que ser remunerado. O que não pode, e o julgado diz isso, pessoal, o que não pode, já que a execução fiscal foi extinta em razão de um cancelamento de inscrição de dívida ativa, não pode isso trazer um ônus excessivo para o Estado. E aí a gente olha para o 85, e aí, pessoal, estou com ele aqui aberto, né, bonitinho, no nosso CPC, a gente olha para o 85, e a gente vai lá nos parágrafos do 85, principalmente a partir do terceiro, que nos interessam, nós que estamos buscando aí as procuradorias, né, principalmente o terceiro, quarto, quinto, do 85, que é um artigo que só fala de honorários, vocês sabem muito bem, com vários parágrafos.
E o terceiro diz assim: nas causas em que a fazenda pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos 1 a 4 do parágrafo 2º, né? Quais são esses incisos? Grau de zelo do profissional, lugar de prestação de serviço, natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e quanto tempo foi exigido para isso. E além disso, tem que ser necessário que nós observemos percentuais. Percentuais foram estabelecidos, né? Então, por exemplo, o inciso primeiro, mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 salários mínimos. Tá certo, Maurício. Eu estou entendendo. Se eu não me engano, nós tivemos até uma súmula do STJ, não é isso, Maurício? Correto, minha querida amiga, meu querido amigo. Uma súmula do STJ por conta desse, entre aspas, desdobramento de entendimento do STJ, né? Dizendo, olha, tudo bem que o 26 da execução fiscal fala isso, mas a gente tem que remunerar o trabalho técnico. Surge a súmula 153 do STJ, que diz basicamente o seguinte: a desistência do prosseguimento de uma execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, quer dizer, se a Fazenda Pública desiste de prosseguir com a execução fiscal após o oferecimento dos embargos, isso não exime a Fazenda Pública, que é a parte exequente, dos encargos da sucumbência. Ora, nada mais justo, não obstante o 26 da Lei de Execução Fiscal tenha essa redação, mas nada mais justo que o trabalho técnico seja observado. Então, e seja remunerado. A gente não pode trazer um desequilíbrio que prejudique o Estado. Esse é o grande cerne, né, desse dispositivo legal. E mais ainda, meus amigos, né, nós temos que pensar no deferimento de honorários advocatícios, nesse caso, por conta da existência de um trabalho técnico. Ou seja, o que é que a gente faz numa situação como essa? Já que não pode gerar um ônus excessivo. É aqui que nós chegamos a uma conclusão. Haverá que se estabelecer, que se fixar os honorários, e o julgado fala isso. O ministro Mauro Campbell Marques, o julgado fala isso. Há que se estabelecer a fixação dos honorários por equidade, que é um critério que nós sabemos que é residual, evidentemente, né? Mas ele tem que ser aplicado aqui e ele encontra respaldo, sim, nos princípios da razoabilidade, nos princípios da proporcionalidade. Então, o juiz vai ter que se fixar os honorários que não tragam esse ônus excessivo dentro de uma adoção de razoabilidade, de proporcionalidade que a gente já tem previsto lá no artigo 8º do nosso CPC. Ou seja, a decisão, o julgado, o voto do ministro... não foi o ministro Mauro Campbell Marques, não, aqui foi o ministro Gurgel de Faria. Mencionei o ministro Mauro Campbell Marques no procedimento de suscitação de dúvida, né? Aqui foi o ministro Gurgel de Faria. Peço desculpas, pessoal. Primeira turma, a gente já volta lá, né? Mas o julgado foi interessante justamente porque ele fala da necessidade de se observar a razoabilidade, a proporcionalidade, que são princípios que nós temos no artigo 8º, que trata das normas fundamentais do processo civil. Então, que se fixem os honorários. Ah, mas e o 26? Esqueça. O STJ já contemporizou um pouco isso. Vem a súmula 153. Trabalho técnico tem que ser remunerado. Por equidade. Vamos trabalhar lá com os critérios do parágrafo 2º, né, do nosso artigo 85 e fixar honorários que não onerem a coisa pública, que não onerem a res pública, amigos. Eu achei extremamente importante esse julgado, acho que ele é bastante razoável e mais do que isso, né? A gente também leva em consideração, né? Não vamos deixar de levar em consideração a importância da causa econômica também, né? Ela tem que ser analisada em conjunto com todos os critérios. Então, que tipo de discussão que está tendo ali? É X? É Y? Fixemos algo de maneira equitativa, tomando por base o 85, parágrafo 2º, para não ferir muito, principalmente a autonomia financeira, né, a capacidade financeira também do ente público. Tá certo? Eu gostei bastante. Vamos voltar lá só para a gente fechar, pessoal. Desculpem, até me alonguei um pouquinho na explicação, mas entendo que seria bastante importante nós fazermos essa observação mais completinha, né? A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nos casos de extinção de execução fiscal em razão de cancelamento da inscrição da dívida ativa, não pode ensejar o ônus excessivo do Estado, sob pena de esvaziar por completo o disposto no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal. Volto a dizer, edição especial, e corrijo novamente, havia falado que era o ministro Mauro Campbell Marques, mas é do antigo
do anterior julgado, né, que foi da primeira sessão. Esse é da primeira turma, ministro Gurgel de Faria, edição especial número 5, tá bom, pessoal? Atentem também, por gentileza, para as edições especiais. Maravilha? Pessoal, então voltando aqui para mim, vejam que a gente, né, nós já conseguimos ver aí pelo menos 4 julgados importantes. A gente vai para o nosso quinto julgado agora, e nesse quinto julgado a gente vai continuar falando de honorários. Por quê? Eu percebi, amigos, né, nessa nossa pesquisa em concursos, provas objetivas, né, para as procuradorias, uma relativa incidência de questões exigindo o conhecimento de honorários. Por isso que eu quero trabalhar um pouquinho mais, tá bom? Vamos lá para o nosso quinto julgado, pessoal. Também interessante. Opa, esse aqui é o quarto ainda, né? Vamos lá para o quinto. Pronto, aqui está. Quinto julgado desse nosso bate-papo, honorários, quando nós falamos de exceção de pré-executividade. Maurício, só lembrando, né? Súmula. Volta lá, Maurício, volta. Rapidinho. Só lembrando, né, amigos? A exceção de pré-executividade é admitida na execução fiscal. Isso já caiu muito em prova objetiva. Temos uma súmula, que é a súmula de número 393, tá? Exceção de pré-executividade, que tem todas as suas características, daqui a pouco a gente fala a respeito dela. Então, em se tratando de exceção de pré-executividade, que se admite em sede de execução fiscal, e essa exceção de pré-executividade, que é um meio de defesa atípico, não é típico, né? Porque os típicos são a impugnação, quando eu falo de cumprimento de sentença, os embargos, quando eu falo de execução de título extrajudicial. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa atípico do executado. Uma simples petição, ele fala, olha, excelência, tem algumas matérias que podem ser comprovadas aqui documentalmente, né? Tem que ter uma dilação probatória logo no seu pedido, não necessita de outras provas, tem uma questão de ordem pública, está aqui. Eu quero, por favor, que acolha essa exceção de pré-executividade. Quando assim o for, para excluir sócio do polo passivo de uma execução fiscal, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada. É bem interessante, né, pessoal, isso? Devendo ser esta a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência com aplicação do parágrafo 3º, que é aquele que tem os percentuais, né, do artigo 85 do CPC de 2015. Julgado da segunda turma, relatoria do ministro Francisco Falcão, por unanimidade. O informativo é um dos mais recentes, é o 760, e foi julgado no mês de dezembro do ano de 2022. Perfeito, tá, pessoal? Então vejam que interessante, né? Imaginem uma situação como essa em que o cidadão vem e fala assim, olha, eu estou apresentando aqui uma exceção de pré-executividade nessa execução fiscal que foi ajuizada contra uma empresa da qual eu sou sócio, apresenta essa exceção de pré-executividade e eu sou excluído do polo passivo da execução fiscal. Se eu fui excluído, teve um trabalho técnico, tem que ter fixação de honorários, sem sombra de dúvida, porque a execução vai prosseguir, né, pessoal? Ela não foi extinta, ela vai prosseguir. Aliás, a gente tem julgado até nesse sentido em sede de, deixa eu voltar aqui rapidamente, pessoal, em sede de recurso especial repetitivo, se eu não me engano, tema 961, tá bom? Tema 961, justamente nesse sentido, dizendo que é possível a fixação de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade quando o sócio for excluído do polo passivo, a execução não foi extinta e ela continuará em andamento. Se assim o é, diz então que tem que ser feita a fixação dos honorários advocatícios, o STJ, com base nos critérios do parágrafo 3º do artigo 85. Só um detalhe. Eu chamo a atenção de vocês, amigos, com muita humildade. Vejam o que diz o parágrafo 3º de novo. Não vou falar dos incisos do parágrafo 3º, mas só da redação da cabeça do parágrafo 3º do artigo 85. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos 1 a 4 do parágrafo 2º, tudo bem, aquilo que a gente já falou, grau de zelo do profissional, lugar de prestação de serviços, etc. E os seguintes percentuais. Até aí está tudo tranquilo. Agora eu ingresso nos incisos. Porque vejam o que eles falam. Inciso 1º, mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico. Eu não vou ler tudo, vou só falar esse início, também do inciso 2º. Mínimo de 8%, máximo de 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Inciso 3º, mínimo de 5%, máximo de 8% sobre o valor da condenação
ou do proveito econômico obtido. Vou parar aqui, pessoal. Mas percebam, a gente vai fixar os honorários porque houve a exclusão do sócio em relação àquela execução fiscal, com base no artigo 85, parágrafo 3º, sem problema algum. É perfeitamente possível que assim se proceda. Porém, não houve condenação. Não houve condenação. Então, o que eu vou levar em consideração aqui é justamente o proveito econômico daquela causa. É extremamente interessante esse julgado. Vou voltar a ele, pessoal, só para mostrar para vocês. Olhem, vejam só. Está escrito lá, ó, em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir o sócio do polo passivo da execução fiscal, o proveito econômico, eu não grifei, o proveito econômico, ele deve sim ser considerado para a fixação dos honorários correspondente ao valor da dívida executada, pessoal. Valor da dívida executada, não teve condenação, simplesmente, e é obviamente esse proveito econômico que corresponderá ao valor total da dívida executada, devendo ser esta a base de cálculo dos honorários advocatícios. Maurício, peraí. Valor total não. Por quê? Porque a execução fiscal, vamos imaginar, só voltar aqui, pessoal, né? Vamos voltar aqui para mim. Né? O proveito econômico é que tem que ser considerado, não condenação. Por quê? Porque não teve condenação. Maravilha. E o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada. Só que saiu um. Se saiu um, obviamente que eu não vou considerar o valor da dívida executada no total para poder fixar estes honorários advocatícios. Aí eu tenho que ver se, por exemplo, no polo passivo, você tem a empresa, você tem mais 2 sócios, 3 sócios, 4 sócios, para você fazer o cálculo proporcional. Tá bom, amigos? Eu não vou colocar, obviamente, o valor total. O valor total seria, né, quando nós tivéssemos, por exemplo, chegado ao final da execução fiscal com todos ali no polo passivo. Não, eu estou tirando um, e esse um, obviamente, né, ele teria que receber os honorários advocatícios proporcionalmente a esse total. A ele corresponderia a quanto dessa dívida que está sendo executada? 10%? 20%? Quantos sócios estão no polo passivo? Perceberam, amigos? Então eu tenho que fazer um cálculo proporcional nesse sentido. Vejo que foi bastante interessante, né, a adoção do proveito econômico correspondendo ao valor da dívida executada, mas sempre lembrando que nós podemos ter 2, 3, 4 sócios. Saiu um, não vai ser o valor total, que servirá, né, como lastro para a fixação dos honorários, né, do percentual dos honorários, tá bom? É isso, meus amigos. Vamos só voltar lá, fazer uma última redação, uma última leitura, né, bem rapidamente, né? Aí está, pessoal, né? Só para a gente deixar bem claro, não teve condenação, a execução vai prosseguir, evidentemente, né? Então, usa-se o critério do proveito econômico e faz justamente essa divisão, né, de percentual. Por quê? Porque a gente está falando de responsabilidade tributária, né? Ela tem caráter solidário, então é importante que a gente veja que o proveito econômico do sócio, né, que foi excluído, não foi da dívida toda, né? Ele teve só um percentual. Então, é em cima desse percentual que se fixam os honorários. Tá bom, amigos? Bem legal esse julgado. Bora para mais um? Vamos aproveitar que já está na tela? Vamos lá. Opa! Fazenda Pública em Juízo. Maravilha! Despesas com deslocamento dos oficiais de justiça. Informativo 748. A isenção prevista em favor da Fazenda Pública no artigo 39. O artigo 39 é aquele que fala que a Fazenda não precisa pagar as custas e emolumentos. Não é isso, pessoal? É. Da Lei de Execução Fiscal, a Lei 6.830 de 80. Fazenda Pública não vai pagar, não tem que pagar custas e emolumentos. Pelo menos é o que está escrito lá, não é? Essa isenção não pode ser estendida às despesas com o deslocamento dos oficiais de justiça para a prática do ato citatório. Maurício, mas e se for citação pelos Correios? Se for citação postal, aí ela está compreendida no conceito de custas processuais. Aí eu aplico o artigo 39, tá bom? Se for citação postal. Aí não. Aí é deslocamento para que o oficial de justiça faça a citação. Então, as despesas com deslocamento dos oficiais de justiça não são custas ou emolumentos, pessoal. Não é verdade? Não se enquadra como custas ou como emolumentos. A natureza jurídica é de remuneração de terceiras pessoas, né, que foram acionados pela máquina estatal. Eu quero fazer uma observação aqui, amigos, rapidamente, né, para a gente não confundir, tá? Citação postal com citação por oficial de justiça. Só rapidamente, amigos. Como eu disse para vocês, despesas processuais compreendem custas,
compreendem emolumentos e compreendem as despesas em sentido estrito. Essas despesas em sentido estrito, né, não são as custas ou emolumentos, que estariam abrangidas pelo artigo 39 da Lei de Execução Fiscal. As despesas em sentido estrito são valores pagos para você, eu diria, remunerar profissionais que estão ali auxiliando no exercício da função jurisdicional, que são convocados pela Justiça para auxiliar nessas atividades inerentes à prestação da atividade jurisdicional. Por exemplo, amigos, quando eu falo de honorários do perito, não são custas nem emolumentos, são despesas em sentido estrito, né? Quando eu falo em relação a despesas com o transporte do oficial de justiça, que foi, vamos supor, prestado por terceiros, uma empresa de ônibus, Uber, qualquer um desses meios de transporte, né, que nós temos hoje, aí a gente tem que enquadrar como despesas em sentido estrito. Se a gente enquadra como despesas em sentido estrito, que não são custas, não são emolumentos, então essa isenção não abrange, pessoal, tá bom? Prevista no artigo 39. Vai ter examinador que vai colocar isso na prova objetiva. Eu tenho certeza disso, pessoal, tá bom? Então, com o deslocamento para fazer a citação pelo oficial de justiça, não é citação postal, de novo, eu chamo humildemente a atenção de vocês, obviamente que a Fazenda não fica isenta, tá bom? Ficou isso bem claro no julgado, aí está, olha, não fica isenta, não fica estendido ela. Ah, Maurício, mas e o artigo 91, que diz lá que as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda, de quem mais? Do MP, né, da Defensoria Pública, essas despesas serão pagas ao final pelo vencido. Maravilha, não tem problema. Essas despesas realmente serão pagas ao final pelo vencido. Agora, despesas processuais em sentido estrito, a Fazenda tem que adiantar o pagamento dessas despesas, tá bom, amigos? Então, é só conjugar o 39, principalmente, deixa eu voltar aqui, pessoal, rapidamente, como o 91. Eu vou abrir ele aqui rapidamente para fazer a leitura para todos os queridos amigos, o 39 da Lei de Execução Fiscal, com o 91, que está aqui dizendo, olha, as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido. Perícias requeridas pela Fazenda, pelo MP ou pela Defensoria poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados, se houver previsão orçamentária, por quem requerer a prova. Parágrafo 2º, se não tiver previsão orçamentária, no exercício financeiro para adiantamento dos honorários periciais, serão pagos no exercício seguinte, ou ao final pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público. Tá bom, pessoal? Muito importante isso. Aliás, tem súmula, né, do STJ, súmula 232, já que a gente falou aí de perito rapidamente, dizendo que a Fazenda Pública, quando for parte no processo, ela fica sujeita à exigência do depósito prévio, né, dos honorários do perito, mas enfim, a gente estava falando aqui de citação por oficial de justiça de deslocamento, não abrange a isenção do artigo 39 da Lei de Execução Fiscal, tá bom? Eu tenho certeza que é o tipo de questão fácil de ser cobrada numa prova objetiva, tá bom? Maravilha, pessoal. O STJ tranquilo nesse sentido. Vamos falar de tutela cautelar antecedente? Eu acho que chegou a hora, amigos. Se eu não estiver enganado, é isso. Vamos lá para mais um julgado. Vamos ver aqui. Aí, pronto. Tutela cautelar antecedente. Importante, né, amigos? A gente falar um pouquinho a respeito dela. E por quê, meus amigos? Porque nós estamos falando de uma espécie de tutela provisória de urgência. Eu vou ler o julgado, depois a gente faz uma explicação bem rápida, tá? O prazo de 30 dias para a apresentação do pedido principal, porque você vai pedir uma tutela cautelar antecedente, aí você tem 30 dias para formular um pedido principal. Esse prazo para apresentar esse pedido nos mesmos autos, aliás, amigos, atenção, hein? Aqui está falando nos mesmos autos, tá bom? Por que isso é importante? Porque o CPC de 73 dizia você pedia uma cautelar antecedente e você ingressava com o seu pedido principal posteriormente, no prazo de 30 dias, em autos apartados. Isso tem muito a ver com o que eu vou falar agora. Agora é tudo nos mesmos autos. Vamos voltar lá, amigos. Me perdoem, né? Fazer essa rápida observação aqui para vocês. Então está escrito assim, esse prazo, nos mesmos autos, da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, previsto no artigo 308 do CPC, esse prazo tem natureza processual. Portanto, prazo em natureza processual tem que ser contado
em dias úteis, com base no que diz o artigo 219 do CPC 2015, julgado da 4ª turma, pessoal, edição especial número 6. Tá vendo? Estão vendo aí as tais edições especiais, né? Relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira, da 4ª turma, foi julgado por unanimidade. Amigos, pelo CPC de 2015, nós não estamos falando mais de um lapso temporal para ajuizamento de uma ação, tá bom, amigos? Por quê? Porque se fosse uma ação, ela estaria sujeita aos prazos materiais de prescrição, decadência. Então não há que se falar em prazo material, mas sim processual. Esses atos têm natureza processual. Se tem natureza processual, o prazo deve ser contado em dias úteis. Eu vou fazer só uma observação aqui rápida, vou voltar para mim, amigos, para dizer o seguinte. Quando a gente fala de tutela cautelar ou de tutela antecipada, são duas espécies de tutelas provisórias de urgência. Quando nós quisermos falar de tutela de evidência, aí a gente vai lá para o artigo 311. E vocês sabem que as tutelas de evidência, elas prescindem da demonstração do periculum in mora. Eu só preciso demonstrar que o meu direito é evidente. Quando eu falo de tutela provisória de urgência, que podem ser as antecipadas ou as cautelares, aí eu tenho que demonstrar fumus boniuris e periculum in mora. E, em caráter antecedente, eu só posso postular uma tutela antecipada, que está lá no 303 e no 304, que nós importamos do referê do direito francês, também do direito italiano. Eu só posso pedir em caráter antecedente uma tutela antecipada ou uma cautelar. Tutela de evidência eu não peço em caráter antecedente. Então, tutela antecipada, tutela cautelar, eu posso requerer em caráter antecedente e depois eu venho com o meu pedido principal. Na tutela antecipada, nem sempre a gente tem isso em caráter antecedente. Mas na tutela cautelar é muito mais comum. Então eu entro, por exemplo, pessoal, com uma cautelar, né, de arresto, vamos imaginar, né, de determinados bens, ou de sequestro de uma determinada coisa, de um determinado bem, de um determinado objeto individualizado. Eu ingresso com essas cautelares e eu tenho 30 dias para entrar depois com a minha ação principal. Né, eu posso pedir para ingressar com uma cautelar de arresto em caráter antecedente. Por quê? Porque eu tenho uma nota promissória que ainda não venceu, uma nota promissória que vai vencer só daqui, sei lá, 2, 3 meses, 4 meses, eu não posso executar, e eu preciso me garantir, porque às vezes o emitente da nota promissória está dilapidando todo o seu patrimônio, não vai sobrar nada para mim, eu não posso esperar 2 ou 3 meses. Então, exemplificando, que seria uma tutela cautelar, tá bom, amigos? Humildemente, em caráter antecedente. Ótimo, maravilha. Só que diz o 308 que depois que for efetivada essa tutela cautelar, estou com ele aberto aqui, pessoal, está escrito, o pedido principal terá de ser formulado no prazo de 30 dias. E aí a discussão era, ok, eu vou formular no prazo de 30 dias. É nos mesmos autos, diferentemente do CPC de 73, que eram em autos apartados. Qual é a natureza desse prazo? É prazo material, de direito processual? Porque se for de direito processual, o 219 diz que tem que ser contado em dias úteis. Então surgiu essa discussão, a doutrina começou a escrever bastante a respeito, né, pessoal? É só complementando a redação do 308, né? O prazo é de 30 dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo de adiantamento de novas custas processuais. Ou seja, como esse prazo previsto no artigo 308, que é de 30 dias, para eu formular o meu pedido principal, está diretamente relacionado à prática de um ato processual de peticionamento e, consequentemente, de efetivação ou de conferir efetividade à prestação da tutela jurisdicional, né, ele possui, diz o ministro Antônio Carlos Ferreira, um desencadeamento lógico. E é verdade, é uma decorrência lógica da efetividade da tutela cautelar que fora pleiteada. E aí a natureza é processual. Não é prazo de direito material. A gente não está falando de prazo prescricional, de decadencial, nada disso. Portanto, devem ser considerados em dias úteis. Eu faço uma pequena observação a respeito, pessoal, também, já que nós estamos falando, e acho que ficou muito claro, eu concordo com o posicionamento do STJ nesse sentido, acho que pouquíssimas pessoas discordam, né? Mas o ministro Antônio Carlos Ferreira, ele chega a afirmar no julgado dele, no voto dele, perdão, se eu não estiver enganado,
que a terceira turma, ela já afirmou em entendimento, ele faz parte da quarta turma, o ministro Antônio Carlos Ferreira é da quarta turma, que a terceira turma, ela já firmou entendimento segundo o qual aquele prazo de 15 dias para pagamento voluntário, quando eu falo de cumprimento de sentença envolvendo pagamento de quantia certa, que é para pagamento de um débito, advindo, né, de uma condenação em quantia certa, esse prazo também possui natureza jurídica processual e, portanto, deve ser contado em dias úteis. Ele fez um paralelo para dizer, olha, é a mesma coisa, a gente está com a mesma relação aqui. Por quê? Porque nós estamos diante de um ato processual de peticionamento e, consequentemente, de uma efetivação, né, da prestação da tutela jurisdicional. É um desencadeamento lógico. Se é desencadeamento lógico nos mesmos autos, não dá para dizer que o prazo é de direito material. Tá bom? Gostei muito desse julgado, amigos. Simbora para mais um, pessoal? Vamos lá? Deixa eu encontrar aqui, eu não estou conseguindo encontrar. Aqui, pronto, pessoal. Esse aqui, ó. Vamos lá, vamos entrar na seara recursal. Eu acho que vale a pena a gente fazer uma observação aqui. Pronto, aqui está, meus amigos. Vamos falar dos embargos de divergência. Esse é bem rápido, mas como é julgado de corte especial, né, eu optei por falar dele, pessoal, tá? Porque ele é bem rápido, não tem muita discussão não para a gente fazer. Os embargos de divergência são aquele recurso, vocês sabem, que nós acabamos interpondo para tentar uniformizar divergência jurisprudencial, embargos de divergência, tanto em recurso especial quanto em recurso extraordinário, ou seja, quando nós tivermos divergência de pensamento de turmas no STF ou no STJ. Né, de turma, de sessão, ou seja, a gente tenta verificar ali o que a gente consegue fazer para padronizar, para uniformizar. E os embargos de divergência, nós sabemos bem, tem previsão nos artigos 1043 e 1044 do CPC. Para que os embargos sejam admitidos, a gente está falando de pressupostos de admissibilidade, de requisitos de admissibilidade, você tem que demonstrar, é pressuposto indispensável demonstrar a divergência jurisprudencial entre esses órgãos fracionários. E a Corte Especial do STJ, num julgado de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, na edição especial número 6, diz, olha, simplesmente você juntar uma certidão de julgamento de um acórdão apontado como paradigma, esse ato é requisito indispensável para comprovar a existência do dissídio jurisprudencial em sede de embargos de divergência. Ou seja, você tem que juntar a certidão de julgamento do acórdão apontado como paradigma. Amigos, isso está previsto no 1043, no parágrafo 4º. Vou voltar aqui rapidamente para mim, amigos. Isso está previsto no regimento interno do STJ. O artigo é o 266. Salvo engano, também é o parágrafo 4º, 266 do regimento interno do STJ, está no 1043, parágrafo 4º também. Aliás, eu estou com o 1043 aqui, né? Vou abrir ele rapidinho, pessoal, o parágrafo 4º, só para a gente falar dessa formalidade. Como eu disse, é simples esse julgado, mas vale a pena a gente fazer uma leitura bem rápida. Olha, 1043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que... Aí nós temos lá, inciso 1º, em recurso extraordinário, em recurso especial, divirja do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos embargado e paradigma de mérito. O inciso 2º foi revogado. Inciso 3º, em recurso extraordinário, em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia. Essas são as hipóteses para você interpor os embargos de divergência. Mas o parágrafo 4º diz assim, como é que eu vou provar essa divergência? O parágrafo 4º diz, tem que provar a divergência com certidão, com cópia, ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente ou ainda com a reprodução de julgado disponível na internet, na rede mundial de computadores, indicando a fonte e mencionando as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, meus amigos. Então, fica bem claro, né, que quando a gente fala também de cópia do inteiro teor de acórdãos apontados como paradigmas, a jurisprudência do STJ, ela considera que esse documento compreende o quê? É relatório, é voto, a ementa, né, do acórdão e a respectiva certidão de julgamento. Então você tem que ser muito específico.
tem que juntar a certidão de julgamento. Está muito claro, amigos, no artigo 1043, parágrafo 4º, e também no artigo 266, parágrafo 4º do regimento interno do STJ. Cópia do inteiro teor de acórdãos, volto a afirmar, né? Acórdãos apontados como paradigmas, a jurisprudência do STJ podem chamar de jurisprudência defensiva. Eles falam, olha, cópia do inteiro teor é relatório, o voto, ementa, acórdão e também a certidão de julgamento. Tá bom, amigos? Então, é uma formalidade muito grande, podemos chamar de jurisprudência defensiva, mas é assim que a gente tem que levar em consideração. Tá aí, olha, juntada da certidão do acordo apontado com paradigma é requisito indispensável. Então, não tem como a gente falar de maneira contrária, tá bom? Então, repito, juntada de certidões, tem que apresentar cópia do inteiro teor dos acórdãos, né, citação do repositório oficial, reprodução do julgado disponível na internet, tudo está no 1043, parágrafo 4º. Quando falar de inteiro teor, compreende tudo isso que eu falei para vocês. É relatório, é voto, é ementa, o acórdão, respectiva certidão de julgamento, tá bom? Não se esqueçam disso, por gentileza. Simples, mas objetivo, bem importante. Aliás, eu costumo dizer assim, pessoal, quando cai alguma questão, rapidamente, deixa eu voltar aqui com vocês, quando cai alguma questão em prova objetiva relacionada a requisito de admissibilidade recursal, pressuposto de admissibilidade recursal, sejam os mais formais possíveis, né? Nós tivemos algumas alterações no CPC de 2015 em relação aos pressupostos de admissibilidade, se tornou um pouco menos formal, mas a gente ainda continua muito formal, porque tem jurisprudência defensiva do STJ que sumiu, mas tem jurisprudência defensiva do STJ que ainda está lá. Tá bom, amigos? Né? Por exemplo, você remeteu os recursos pelos Correios. Você considerava como data da interposição, a súmula 216 do STJ, quando você remetia pelos Correios, a data da interposição era a data em que o recurso chegava na secretaria, e não a data que você postava nos Correios. É uma jurisprudência completamente defensiva, para o STJ não atuar, não trabalhar. Essa é a grande verdade. O CPC de 2015 acabou com isso, né, no artigo 1003, mas não acabou com todas as jurisprudências. Esse é um exemplo clássico, tá bom? Maravilha, pessoal. Todos os posicionamentos jurisprudenciais, né? Bora para mais um. Vamos falar um pouquinho de ação rescisória? Um tema muito importante também. Vamos lá? Deixa eu colocar o julgado aqui na tela. Esse foi o anterior. Vamos lá para o próximo, pessoal. Ah, aí está. Estamos aí no 9º julgado já, né? Acho que é isso. Perdão. 9º julgado, agravo interno na ação rescisória. Amigos, a ação rescisória tem suas hipóteses, né, de rescindibilidade lá no artigo 996 do CPC. 996, trazendo as hipóteses de rescindibilidade. 996 não, perdão, 966. 966, trazendo as hipóteses de rescindibilidade. Quando é que eu vou pedir para que uma decisão, né, seja rescindida? Bom, mas o que acontece nesse julgado, que é da segunda sessão, julgado que compreende terceira e quarta turmas, né? Segunda sessão. O que foi decidido por unanimidade? Olha o ministro Antônio Carlos Ferreira aí de novo, hein? Edição especial número 6, dizendo: quando não for admitida liminarmente a rescisória. Só lembrando, pessoal, ação rescisória para desconstituir um julgado, rescindir um julgado, de mérito. Existem duas hipóteses hoje em que eu posso ajuizar uma ação rescisória, que é uma ação de competência originária dos tribunais. Existem duas hipóteses em que eu posso ajuizar uma ação rescisória, mesmo quando não se tratar de mérito, ou seja, o parágrafo 2º do 966, que eu estou aberto aqui, ele diz assim, olha, nas hipóteses previstas nos incisos do caput, também será rescindível a decisão transitada em julgado, que embora não seja de mérito, mesmo não sendo de mérito, essa decisão impeça uma nova propositura da demanda, por exemplo, sei lá, uma litispendência que tenha sido reconhecida, coisa julgada, ou que impeça a admissibilidade de um recurso correspondente. Então, eu posso ajuizar ação rescisória não só em relação a decisões de mérito que transitaram em julgado, mas também agora com essas duas possibilidades de não enfrentamento de mérito. E todas as hipóteses de rescindibilidade estão no 966, né? Ou seja, juiz que proferiu uma decisão por prevaricação, concussão, corrupção, quando a decisão foi proferida por um juiz impedido ou absolutamente incompetente, e por aí vai. Temos todas essas hipóteses. O que esse julgado diz no comecinho, já volto lá, tá, amigos? Não se preocupem não que a gente vai ficar com ele bastante aí na telinha. É uma ação rescisória que foi inadmitida liminarmente. Se é uma ação, atentem, amigos, humildemente eu chamo a atenção de vocês,
Se é uma ação de competência originária dos tribunais, então, uma decisão monocrática, porque a ação foi distribuída para um relator, a decisão monocrática do relator é que vai dizer, olha, não estou admitindo essa ação rescisória. Por quê? Os poderes do relator, que estão lá mencionados no artigo 932, permitem que monocraticamente, né, ou seja, um único juízo, não um órgão colegiado, um único julgador, perdão, ele possa não admitir a ação rescisória. Por que ele não vai admitir? Por N razões. Né? Uma delas seria, por exemplo, não estarem previstas quaisquer das hipóteses de rescindibilidade. Tá? Então, inadmitida liminarmente a ação rescisória, o que acontece, pessoal? Eu posso interpor agravo interno. Contra as decisões monocráticas do relator, qual é o recurso cabível? Agravo interno, que está lá no 1021. Vejam, então, a continuidade do julgado agora, vocês vão entender onde eu quero chegar. Vejam só. Inadmitida liminarmente a rescisória, o comparecimento espontâneo do réu para quê? Para impugnar o agravo interno que foi interposto. Então, o autor da ação rescisória ajuiza a ação rescisória, ela é inadmitida liminarmente. Obviamente que se teve agravo interno por parte do autor, tem que ter contrarrazões a esse agravo interno. Aí diz o julgado, o comparecimento espontâneo do réu para se defender mediante impugnação ao agravo interno resulta na angularização da relação processual. E aí o que acontece, meus amigos? Ora, se teve trabalho, né, da parte ré na ação rescisória para apresentar as contrarrazões. Ah, mas a inadmissão foi liminarmente. Não tem problema. Não tem problema. Mesmo sendo inadmitido liminarmente, como nós falamos, quando falamos de julgamento de improcedência liminar do pedido, fazendo um paralelo com 332, o réu vem espontaneamente e fala, olha, já que nós tivemos o agravo interno interposto, eu estou apresentando as minhas contrarrazões aqui, evidentemente tem que ser arbitrados honorários em favor da parte vencedora na lide, amigos. Eu achei extremamente razoável isso, por quê? Porque a gente teve uma angularização da relação processual. A controvérsia era justamente para dirimir se caberiam honorários advocatícios em ação rescisória não admitida, né, liminarmente, em que nós tivemos o comparecimento espontâneo do réu para apresentar as contrarrazões ao agravo interno. O réu não foi intimado. Ele não foi intimado e foi lá e apresentou as contrarrazões ao agravo interno. E mais, foi o vencedor da demanda. Se foi o vencedor, tem que ter honorários. Então, amigos, quando a gente fala de ação rescisória, né, aliás, acho que o próximo julgado é nesse sentido, se eu não me engano. Quando a gente fala de ação rescisória, a gente não deve esquecer, eu vou até abrir aqui o 968, que ação rescisória não é para ficar usando assim, sem mais nem menos. Ação rescisória, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando você ajuiza, você já tem que depositar um percentual em cima, né, do valor ali que se quer, do valor da causa, que é um percentual de 5%, justamente por quê? Porque se você ajuizar uma ação rescisória temerária e você perder nas hipóteses que eu vou mencionar agora, esse valor de 5% é revertido em favor da parte ré. Então tem que tomar muito cuidado. Da mesma forma que se foi inadmitida liminarmente, para que você vai interpor um agravo interno? Ah, Maurício, eu vou interpor porque eu tenho certeza que se eu interpuser um agravo interno, eu vou reformar aquela decisão monocrática do relator. Pois é. Mas aí se a parte contrária vem e apresenta contrarrazões aí a esse agravo interno, né? Ela não foi intimada para isso, mas ela apresentou e ela se sai vencedora, ela vai fazer jus a honorários. Olha o que diz o 968, amigos. É um dos requisitos da inicial, né, da rescisória. Rapidamente, olha. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do 319, devendo o autor, primeiro, cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, de novo julgamento do processo. Inciso segundo, depositar importância de 5% sobre o valor da causa, que vai se converter em multa e reverter para a parte contrária, caso, aí vem agora a consequência, né? Caso a ação seja por unanimidade de votos declarada inadmissível ou improcedente. Então, amigos, enquanto não transitada em julgado essa decisão que indeferiu liminarmente a ação rescisória e ocorrendo a interposição de um recurso, como ocorreu, né, de agravo interno, para poder modificar a decisão monocrática,
a apresentação de impugnação recursal pela parte contrária é como se fosse um ato de defesa, não é? Você apresentar as contrarrazões é algo semelhante até a uma contestação. O próprio ministro Antônio Carlos Ferreira ele fala isso no julgado. Se é algo semelhante, tem que se falar sim. Houve a integralização do polo passivo e tem que se falar sim condenação em honorários advocatícios. Eu gostei bastante. Aliás, falando em comparecimento espontâneo do réu, vale lembrar do 239, parágrafo 1º do CPC, tá bom? Então tem que sim estabelecer os honorários advocatícios em favor da parte ré, que impugnou o agravo interno e que se saiu vencedora, por conta do que eu acabei de mencionar. Pouco importa se teve citação, pouco importa o fato da demanda ter sido extinta liminarmente. Teve um trabalho técnico e o trabalho tem que ser remunerado, tá bom? Como eu disse que o próximo julgado, vamos a ele, que é o 10º, né, pessoal? O próximo julgado fala também de rescisória. Vamos dar uma olhadinha nele? Aqui está, maravilha, pessoal, olha. Esse é sobre o levantamento, é esse mesmo que eu estava querendo. Olha só. Extinta ação rescisória por indeferimento da inicial, sem apreciação do mérito, por meio de deliberação monocrática, o relator poderá facultar ao autor, facultar, tá? Ao autor o levantamento do depósito judicial previsto nesse que eu acabei de ler agora, né? Do 968, inciso 2º do CPC. É um processo sob segredo judicial, segunda sessão, então é um julgado importante, porque compreende terceira e quarta turma, são 2 turmas, né? Decidindo de forma, digamos assim, unânime, não é? Conjunta. E esse julgado é de 10 de agosto de 2022. Aqui, pessoal, a hipótese é de extinção da rescisória por indeferimento da inicial, quer dizer, não teve apreciação do mérito. Foi uma deliberação monocrática, não teve, repito, amigos, apreciação do mérito. Maurício, a anterior que você falou, também foi a mesma coisa? Foi a deliberação monocrática? Foi. Nessa hipótese, como foi indeferimento da inicial, o juiz pode facultar ao autor o levantamento do depósito judicial. O que é importante a gente falar aí, pessoal? Esse 5% que é depositado, ele só vai ser perdido, né, em favor do réu, desde que a gente tenha, como nós falamos, uma votação colegiada em caráter unânime, julgando inadmissível ou improcedente o pedido rescisório. Só. Fora isso, meus amigos, não tem como a gente falar, perdão, em converter este valor. Eu achei que estava comigo, não, agora que voltou. Eu estava falando aqui sozinho, achando que a câmera estava aqui em mim, pessoal, perdão. Mas não tem como, nesse caso, reverter ou converter o valor da multa em favor do réu, não é? Nós não tivemos aquela hipótese do 968, inciso 2º, ali consagrado, ou seja, só vai haver a reversão para o réu em caso de a demanda ser julgada por unanimidade de votos. Não, aqui foi uma inadmissão liminar, o indeferimento da petição inicial. Só é convertido para o réu caso a ação seja por unanimidade de votos declarada inadmissível. Unanimidade de votos, não é o caso, porque a decisão foi o quê? Monocrática, não é? Inadmissível ou improcedente, quer dizer, caso tivesse enfrentado o mérito propriamente. Eu achei bastante interessante esse julgado também, relacionado ao anterior, por isso que eu quis trazer para todos vocês. Não teve citação, né, da parte ré, o julgado anterior não teve, mas a parte compareceu espontaneamente. Acho que ela tinha tanta razão que ia reverter o agravo interno que ela apresentou as contra-razões. Aqui não teve. Então, relator, pode devolver os 5% para o autor. Não tem problema não. Você só inadmitiu monocraticamente, liminarmente. A inicial indeferindo a... Então pode devolver sim, sem problema algum. Agora, autor, da próxima vez pensa 2 vezes se vai entrar com ação rescisória ou não. Tá bom? Pessoal, vamos embora? Vamos para mais um? Vamos lá para mais um julgado. Agora é o nosso 11º, né? 11º julgado. Se eu não estiver enganado, é o 11º. Vamos lá, pessoal. Bem interessante esse. Opa, bem mesmo. Por quê? Porque fala de fundamentação, de precedente, fundamentação das decisões judiciais, né? Fala do artigo 489, que transformou o sistema de fundamentação das decisões judiciais de suficiente para um sistema exauriente. Então, vale a pena a gente falar algumas coisinhas aí a respeito. E esse julgado é da primeira turma,
do ministro de relatoria, né, do ministro Gurgel de Faria, por unanimidade, 27 de setembro de 2022, dizendo o seguinte: a indicação de julgado simples e isolado, atentem amigos, julgado simples e isolado, né? Nós não estamos falando de súmula, jurisprudência ou precedente, essa indicação aí está, simples e isolado, não ostenta a natureza jurídica de súmula, jurisprudência ou precedente. Por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Por que esse julgado é importante? Para fins de aplicação do 489, parágrafo 1º, inciso 6º. Vamos voltar aqui. Amigos, fundamentação das decisões judiciais significa a justificação racional das decisões. É preciso motivar, é preciso fundamentar. Nós temos o artigo 93, inciso 9 da Constituição, dizendo isso há muito tempo. O CPC também transformou o seu sistema de fundamentação das decisões judiciais de suficiente para um sistema de fundamentação exauriente. O artigo 11, o artigo 489, parágrafo 1º, principalmente, são dispositivos que enaltecem indiscutivelmente essa transformação que nós tivemos. E por que isso? Porque é preciso que os juízes tenham mais atenção na fundamentação das decisões judiciais. Ocorre que, ao mesmo tempo, nós adotamos um sistema de precedentes. Os artigos 926 e 927 do CPC são muito claros nesse sentido. Nós temos um sistema de precedentes e esse sistema de precedentes exige uma uniformização jurisprudencial. A gente precisa de uma jurisprudência que seja estável, que seja íntegra, que seja coerente. Aí o 489, parágrafo 1º, ele diz quando que uma decisão judicial não será considerada fundamentada. O 489, parágrafo 1º, diz em 6 incisos quando ela não será considerada fundamentada. Maurício, não seria o STJ que teria que dizer isso? Ou até mesmo o Supremo, se fosse o caso? Seria. É a primeira vez. É a primeira vez que nós temos no nosso ordenamento o órgão legislativo dizendo o que não é uma decisão fundamentada. Ou melhor, melhor dizendo, o que é uma decisão que não esteja fundamentada de acordo com o que se espera de uma justificação racional. E se a decisão não está fundamentada, ela é nula. Ou como diz a professora Teresa Arruda Alvim, diz que decisão, perdão, amigos, perdão, decisão não fundamentada não é nula, perdão, é um nada jurídico, é um ato inexistente. E o inciso 6 do 489, parágrafo 1º, diz assim, amigos, não se considera, fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte. Súmula, jurisprudência ou precedente. Nesse caso concreto, que chegou ao STJ, simplesmente, amigos, foi feito referência a um julgado simples e isolado, dizendo assim, olha, excelência, o senhor não aplicou o 489, parágrafo 1º, inciso 6, nem o distinguishing, nem o overruling. Nem a distinção, nem a superação. Por quê? Porque eu trouxe um julgado. Ah, mas você trouxe um simples julgado, disse o STJ. Você teria que ter trazido jurisprudência, súmula ou precedente. E há uma diferença muito grande entre um simples julgado, que não fez precedente, que não faz parte da jurisprudência e que não é uma súmula, evidentemente. Consequentemente, esta indicação, não se enquadra nas hipóteses do 489, parágrafo 1º, inciso 6, portanto, o juiz agiu corretamente. Se tivesse sido indicado um precedente, uma jurisprudência ou uma súmula, e não fosse o caso de aplicar naquele caso concreto, o juiz aplicaria a distinção, o distinguishing, dizendo, olha, parte, você trouxe um precedente, uma súmula, uma jurisprudência, ok, só que eu não estou considerando aqui, porque eles se aplicariam a um caso distinto, a outro caso, e não a esse caso concreto propriamente. Eu aplicaria a figura da distinção, do distinguishing. Ou eu poderia dizer, se fosse uma súmula, um precedente ou uma jurisprudência, eu poderia dizer, olha, parte, tudo bem, você trouxe isso aqui agora, só que esses entendimentos já estão superados, eu aplicaria o overruling. O juiz estaria agindo de acordo com o 489, parágrafo 1º. Mas quando a parte
ela invoca tão somente um simples julgado, diz o STJ. Simples julgado. Não é precedente, não é jurisprudência, não é súmula. Portanto, o juiz não tem obrigação de fazer um distinguishing ou um overruling. Vou só repetir a leitura do inciso 6. Não se considera fundamentada a decisão que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção, no caso em julgamento, ou a superação do entendimento. Então a decisão está fundamentada. Por quê? Porque a parte, ao invés de trazer um julgado, não um julgado simples, mas sim, ao invés de trazer um precedente, uma súmula ou uma jurisprudência, ela trouxe o primeiro, ou seja, um julgado simples, o juiz não tem que fazer distinção ou que fazer superação. Não tem que aplicar as técnicas de distinguishing ou de overruling. Isso é um ponto importantíssimo. Por quê, pessoal? Porque nós estamos diante de um sistema de fundamentação exauriente. Mas ao mesmo tempo em que eu exijo do juiz que ele também seja exauriente na sua fundamentação, por exemplo, o inciso 4 diz: não será considerada fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, contrariar a conclusão que ele adota. Ao mesmo tempo que eu exijo do juiz uma fundamentação exauriente, eu também tenho que dizer parte. Você não pode simplesmente trazer um simples julgado e falar: a decisão do juiz não está fundamentada porque eu trouxe lá um simples julgado e ele não aplicou o 489, parágrafo 1º, inciso 6, dizendo que seria o caso de distinguishing ou de overruling. Não. Eu também tenho que entender que eu não posso só trazer um simples julgado. Eu tenho que trazer uma súmula, uma jurisprudência ou um precedente. Tá bom? Olha, gostei. Particularmente, eu gostei bastante desse julgado. Eu gosto muito de fundamentação das decisões judiciais. Quem me conhece sabe muito bem disso. Então, queria fazer essa singela observação. Tá bom? Bora para mais um julgado? Vamos lá, pessoal. Maravilha. Vamos para o 12º. Isso mesmo. Vamos lá. Julgado interessante também. Já extrapolamos o tempo, pessoal. Peço só mais um pouquinho de paciência de vocês, tá bom? Vamos lá. Esse é simples, pessoal. Esse aqui é bem simples também. É questão de interpretação. Simples que eu digo, né? Porque é uma questão só de interpretação. Então, somente de interpretação, a gente tem que entender, né, como que o STJ atua em situações como essas. Alguns falam que também é uma jurisprudência defensiva, mas é julgado da segunda sessão, compreende terceira e quarta turma, por isso que eu fiz questão de trazer aqui para todos vocês, e envolve reclamação. Reclamação dizendo o seguinte: é descabida a reclamação ao STJ com fundamento na não observância de um acórdão proferido num recurso especial que foi interposto em face de uma tese fixada no IRDR. Pessoal, então vejam que interessante. O que eu estou falando? Não cabe reclamação para o STJ, porque o STJ também não gosta de receber reclamação. Né? O STJ não gosta, né? Por exemplo, pessoal, rapidamente, acórdão de turma recursal nos juizados especiais que divirja de posicionamento do STJ, o STJ não julga mais. Quem julga são os TJs, né? Mas voltando lá, pessoal, vamos lá. É descabida a reclamação ao STJ com fundamento na não observância de um acórdão proferido no recurso especial proferido em IRDR, né, que tenha sido interposto em face de IRDR. Por que isso, pessoal? A relatoria foi do ministro Marco Aurélio Belize, segunda sessão, por unanimidade, porque as hipóteses de cabimento de reclamação trazem no inciso 4 o seguinte: olha, que cabe reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de IRDR ou de julgamento de IAC. Julgamento de IRDR. O caso em si, pessoal, se relacionava à reclamação pelo fato de não ter havido observância de um acórdão proferido em recurso especial interposto contra o IRDR. Não é justamente em relação ao julgamento do IRDR, mas sim em relação ao recurso especial interposto em sede de IRDR. Tá bom, amigos? É complicado, né? Se a gente fizesse uma interpretação extensiva, eu acho que do inciso 4 do 988, que traz as hipóteses de cabimento de reclamação constitucional. A reclamação, vocês sabem, tem natureza jurídica de ação, ela tem como objetivo preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal. No inciso 4, garantir a observância, né, de teses fixadas em IRDR
e também IAC. E no inciso terceiro, para garantir a observância de súmula vinculante e também de decisão do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade. Esses dois incisos, o terceiro e o quarto do 988, foram, inclusive, objeto de alteração durante o período de vacácio, né? Pela Lei 13.256, de 4 de fevereiro de 2016. Então, se o STJ quisesse, ele poderia falar assim, o inciso 4 diz, vou repetir para vocês, amigos, cabe reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de IRDR ou de IAC. Garantir a observância de julgamento, de acórdão, proferido no julgamento de um IRDR. O julgado não fala de acórdão proferido em IRDR, fala de recurso especial interposto em face desse acórdão, dessa tese que foi fixada em IRDR. Mas o posicionamento, eu tenho aqui as minhas dúvidas, humildemente, o posicionamento do STJ foi um pouquinho mais defensivo, tá? Então aqui não cabe reclamação e vida que segue, tá bom? O mais importante é a gente saber isso. Cuidado nas provas objetivas, tá, pessoal? Se vão mencionar ali se é observância de acórdão proferido no IRDR ou se envolve recurso especial, voltando lá, né? Recurso especial que foi interposto em razão desse acórdão proferido no IRDR. Se for acórdão, maravilha, cabe. Acórdão do IRDR. Se for em razão de não observância de um acórdão proferido em recurso especial, aí não cabe, tá bom? Fica aqui a nossa singela tristeza, né, digamos assim, em relação a esse julgado. Bora para mais um, pessoal? Vamos embora falar de execução? Opa, bora! Aí está, amigos. Medidas executivas atípicas, limitação temporal. As medidas executivas atípicas são aquelas previstas no 139, inciso 4 do CPC, né? Vamos apreender passaporte, apreender CNH, vamos suspender o cartão de crédito, bloquear o cartão de crédito do cidadão para ver se ele cumpre a obrigação, né? E esse julgado deu o que falar, mas eu gostei muito mesmo, porque a gente precisa de efetividade, não é verdade, amigos? A gente precisa de efetividade. Então, não há um tempo pré-estabelecido fixamente para a duração dessa medida coercitiva atípica. Ela tem que perdurar até que o devedor cumpra a obrigação. Relatoria inicial era do ministro Marco Aurélio Belize, ele foi vencido. Quem ganhou foi o voto da ministra Nancy Andrighi. É o voto que prevaleceu. O relator originário, o ministro Marco Aurélio Belize, mas acabou prevalecendo o voto da ministra Nancy Andrighi por maioria, por isso que aparece relator originário e relator para o acórdão. Relator para o acórdão é justamente o relator que se saiu vencedor, no caso a ministra Nancy Andrighi. Amigos, a questão aqui é muito simples, né? As medidas executivas atípicas vieram no 139, inciso 4, medidas coercitivas, mandamentais, subrogatórias, para garantir a efetividade do processo de execução. O grande calcanhar de Aquiles que nós temos hoje no judiciário é a falta de efetividade dos processos de execução, amigos. Ganha, mas não leva. A gente sabe disso. É muito, muito, muito complicado. Então, o que o STJ falou? Opa, peraí. Se determinou uma medida executiva atípica, segura ela até dobrar a renitência do devedor, até ele cumprir a obrigação. Não vamos estabelecer eu vou apreender o teu passaporte, eu vou apreender tua CNH, eu vou bloquear teu cartão de crédito por 2 meses. Não há um limite temporal. É preciso que nós tenhamos razoabilidade e proporcionalidade, sim, na hora de decretar as medidas executivas atípicas. Mas é preciso que nós pensemos também na efetividade que os atos de execução precisam ter. Tá bom, amigos? E só lembrando, já que estamos falando aqui para futuros procuradores, né? Na execução fiscal não cabe, o STJ já decidiu isso, a retenção de passaporte, a retenção de CNH, né, como forma de compelir o executado a pagar o débito. Por quê, pessoal? Porque a execução fiscal já tem, né, muitas coisas proveitosas, digamos assim, para a Fazenda Pública, né? Nós temos ali alguns, entre aspas, né, argumentos bem interessantes para a Fazenda Pública. Então, se você permitir que também se aplique a apreensão de passaporte, de CNH, fica mais complicado, porque aí só a Fazenda Pública vai estar, né, lá em cima. Agora, em relação à prática de atos de improbidade administrativa, é possível sim, tá bom, pessoal? O STJ também já se manifestou, tanto no sentido do que eu falei agora da execução fiscal, quanto no sentido da improbidade, que é perfeitamente possível a aplicação das medidas executivas atípicas, tá bom? Aproveitando, pessoal, próximo julgado. Será que eu posso aplicar medidas executivas atípicas em relação
a um sócio de uma empresa num processo falimentar? Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá, pessoal. Vou colocar aqui na tela para vocês. Deixa eu só colocar aqui bem rapidamente. Está aqui, pessoal. É possível. É possível aprender passaporte do falido, sim. É cabível a medida coercitiva atípica de apreensão de passaportes. Eu achei bem interessante, né, em sede de processo de falência, quando forem constatados fortes indícios de ocultação de patrimônio. Amigos, a massa falida, nesse caso, hipotetizando, né? É quarta turma, tá, pessoal? Relatoria do ministro Raul Araújo, um HC. Né? A massa falida ela pode pedir para o juízo da falência, por exemplo, a apreensão do passaporte de um dos sócios, dizendo, olha, ele não está cumprindo lá o que a lei é 11.000, né? 11.101/2005 estabelece. Então, por quê? Porque quando você decreta a falência, a gente sabe isso impõe aos representantes legais do falido alguns deveres, né? Por exemplo, não pode se ausentar, né, do lugar onde se processa a falência, tem que prestar informações sempre que o juiz pedir, etc, etc, etc. Né? Então, por conta disso, nesse caso concreto, o que é que aconteceu, pessoal? E o que é que poderia acontecer em outros casos semelhantes, né? Vocês imaginem que o sócio daquela empresa em processo ali de falência, tem massa falida, ele comece a dilapidar seus bens com viagens luxuosas, né, para lugares específicos, né? Um cidadão que, mesmo com toda essa situação ruim que envolve a empresa na qual ele é sócio, ele fica viajando com o jatinho particular dele, vai para a Europa, né, vai para Paris, vai para Roma, vai para Londres, enfim. O alto padrão de vida dele está sendo custeado pela família, mas com o patrimônio dele. Por quê? Porque ele transferiu o patrimônio para os familiares, para evitar que sobre ele recaíssem os efeitos da quebra. Então, tem muita gente que é muito esperta nesse sentido, né? Por conta disso, eu gostei demais quando eu vi esse julgado e falei, vou trazer para todos os amigos. Por quê, pessoal? Porque neste caso concreto, é claro que a gente vai analisar caso a caso, né? Mas o que nós percebemos foram fortes indícios de ocultação de patrimônio. Então, o cidadão era sócio, transfere o patrimônio dele para a família, para ele continuar, evidentemente, aí fazendo as suas viagens, né, viagens nababescas, né, luxuosas, né, dilapidando os seus bens com essas diversões, com esse lazer. Evidentemente que isso está incorreto, portanto, sim, se existem as viagens, é possível, e há indícios de ocultação de patrimônio, faça sim a apreensão do passaporte do sócio, né, em processo de falência da empresa da qual ele faz parte, tá certo? Para ver se a gente dobra a renitência e cumpre-se a obrigação, tá bom? Bora para mais um, pessoal? Acho que dá para a gente falar aqui de mais um. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu colocar aqui, é o 15º já, né? Puxa vida, bastante, né? Vamos lá? Esse é fácil, pessoal. Isso é bem simples, né? É só aquilo que a gente já tem na lei. Mas não custa nada a gente fazer essa observação, amigos. É o tal do parcelamento, quando a pessoa está sendo executada. E esse julgado da terceira turma por unanimidade, como ele fez parte de uma edição especial, aí eu fiz questão de trazer para vocês, tá bom, amigos? Pensando em vocês, eu falei, poxa, edição especial, vai que o STJ cumpra. O parágrafo 7º do artigo 916, ele diz que não cabe parcelamento quando a gente fala de cumprimento de sentença. Aqui é cumprimento provisório, mas mesmo assim, tá? Não cabe. Ou seja, está muito claro que só cabe parcelamento quando eu falar de execução de título extrajudicial, consequentemente, daquele prazo para apresentação dos embargos, para a oposição dos embargos. Vejam só, não tem direito subjetivo do executado ao parcelamento da obrigação de quantia certa em fase de cumprimento de sentença, pode ser até provisório, não cabendo nem mesmo ao juiz a sua concessão unilateralmente, ainda que em caráter excepcional. Amigos, esse julgado é bem tranquilo, ele fala o que está na lei. Na minha opinião, fala o que está na lei. Por quê? Quando eu falo de parcelamento, que é aquela hipótese que você está sendo executado. No caso, um título extrajudicial, cheque, duplicata, promissória. Você tem, no prazo para os embargos, que são um meio de defesa típico na execução de título extrajudicial, você tem que depositar 30% e o restante você paga em 6 vezes. Não é isso? O parágrafo 7º do 916, que é o dispositivo que trata do parcelamento, diz assim: o disposto nesse artigo não se aplica ao cumprimento de sentença.
Então pronto. Não tem que se discutir, tá bom, amigos? É só o óbvio, o que está na lei, na minha humilde opinião. Bora para mais um julgado, pessoal? Vamos embora, eu tô animado. Vou cansar só mais um pouquinho vocês, amigos. Por favor, peço humildemente desculpas, tá? Muito interessante esse julgado. Depois a gente fala de mandado de segurança, tá? No próximo. Mas muito interessante esse julgado, dizendo o seguinte, olha. É descabido o ressarcimento de valor despendido com a apresentação de seguro-garantia. Seguro-garantia para quê? Para viabilizar a oposição de embargos à execução, perdão, opostos contra a Fazenda Pública, contra a pretensão da Fazenda Pública. É um julgado da segunda turma, por unanimidade. Vejam que interessante, pessoal, né? Nós sabemos muito bem que quando a execução fiscal vai começar com a petição inicial, né, tem que trazer todos os seus requisitos. Se ela estiver em ordem, o juiz dá um despacho deferindo a inicial, determina que o executado seja citado. E o que o citado, né? Executado e citado pode fazer? Pode pagar a dívida, pode não pagar e nem garantir, mas pode garantir. E se ele garantir a execução, ele precisa garantir a execução para quê, pessoal? Ele precisa garantir a execução para poder oferecer os embargos. Embargos à execução fiscal só com garantia. Todos nós sabemos muito bem. E essa garantia, ela pode vir de que maneira? Né? Como é que a gente pode fazer essa garantia? Pode ser através, sim, de um depósito, pode ser através de uma fiança bancária, pode ser através de um seguro-garantia, né, que foi o caso aqui, ou pode ser feito através do quê? De penhora. Depósito judicial, fiança bancária, seguro-garantia ou penhora. Para oferecer os embargos, para você se defender. Na execução comum, a gente não precisa de garantia do juízo. Na execução fiscal, a gente tem que ter garantia do juízo. A questão é, foi contratado um seguro-garantia, só que é um requisito da lei. E o cidadão quer de volta o seguro-garantia. Ah, normalmente é, sei lá, 2%, 3%. Você contrata um seguro-garantia, você vai pagar 2, 3% em cima do valor da dívida, alguma coisa que o valha. Depende obviamente, das empresas de seguro, para poder oferecer os embargos. Aí o cidadão vem e fala, olha, eu precisei pagar um seguro-garantia, agora eu quero de volta. Bom, o devedor pode escolher qual garantia, né, ele quiser. Ele pode escolher qualquer uma delas, não é? Obviamente, já que ele pode escolher, isso retira o enquadramento em natureza de despesa de ato processual para fins de ressarcimento. Porque se fosse despesa de ato processual, poderia ter o ressarcimento, mas não é. O seguro-garantia não se enquadra. Obviamente, então, que o cidadão perdeu aquele valor que ele pagou a título de seguro-garantia. Pelo menos se defendeu, né? Pelo menos apresentou os embargos à execução fiscal. Então, não é impositivo o ressarcimento desses valores pela Fazenda Pública, principalmente em se tratando de seguro-garantia. Tá aí, pessoal, tá? Só para deixar bem claro, né, por qual motivo que não pode ser ressarcido, meus amigos. O executado tinha outras opções, né? Eu já falei para vocês, a opção dele foi o seguro-garantia. A gente pode, obviamente, ter o ressarcimento de despesas, né? As despesas abrangem as custas dos atos do processo, indenização de viagem, remuneração do assistente técnico, diária de testemunha, seguro-garantia não se enquadra no artigo 84 e muito menos no 82, né, que fala, tem um dos parágrafos dele lá que diz que a sentença condena o vencido a pagar o vencido as despesas que antecipou, né? Então não é possível ter de volta o valor gasto a título de seguro-garantia. Eu acho que está certo, né? Teve a oportunidade de se defender e um dos requisitos legais é esse. Acho que não, tenho certeza, não tem como a gente mudar isso, tá bom? Só se mudar a lei, né, gente? Só se mudar a lei, alterar a lei. Vamos lá para um julgado sobre mandado de segurança? Vamos lá, pessoal. Aí, olha. Importante. Mandado de segurança sempre cai, né? Esse é sobre legitimidade recursal. Interessante também, porque todos nós já sabemos muito bem, né? Quando a gente fala de mandado de segurança, a primeira coisa que me vem à mente, não sei se o professor Renério já falou isso com todos vocês ou não, mas é a teoria do órgão ou da imputação, né? Segundo a qual a gente que manifesta a vontade do Estado, ele o faz por determinação legal. Então, em mandado de segurança, ainda que você tenha lá a pessoa jurídica de direito público, você tenha a autoridade coatora, a legitimidade para recorrer é da pessoa jurídica de direito público, sendo dispensável a intimação da autoridade coatora para fins de início da contagem do prazo recursal.
quem tem legitimidade recursal é a PJ de direito público. Ah, mas a autoridade coatora é parte no processo, Maurício. Sim, mas ela é notificada só para prestar informações. Aí acabou. A parte dela acaba ali. Né? Ela só é notificada para prestar informações. Então, a legitimidade recursal é da pessoa jurídica de direito público a que pertence o suposto, né, coator, ou seja, o polo passivo do mandado de segurança é daquela pessoa jurídica de direito público que se vincula à autoridade apontada como coatora. Ela está ali, né, ela praticou aqueles atos, né, por quê? São atos atribuídos à pessoa jurídica, só que ela precisa de alguma pessoa física, né, para que assim proceda. Por isso que a legitimidade é da PJ de direito público e não da autoridade coatora. Tá bom, amigos? Importantíssimo. Eu quero aproveitar todos os julgados que eu separei. Bora para mais um, pessoal? Vambora? Vamos lá de mandado de segurança também. É bom que fica na tela e a gente vai conversando. Isso aí é simples, né, também, mas eu queria destacar com vocês. No mandado de segurança individual, não cabem honorários advocatícios, né, por conta do que nós temos no artigo 25 da lei do mandado de segurança e também por conta da súmula 105 da STJ, não tem ressalva. Ah, mas e se for cumprimento de sentença? Não, não tem ressalva nenhuma. A primeira turma já decidiu isso por unanimidade. Não tem. Ah, mas não dá para a gente. Não, não dá, não dá. Aliás, amigos, o Supremo, acho que foi em 2021, se eu não estiver enganado, ele já declarou a constitucionalidade. Deixa eu voltar aqui rapidamente, acho que vocês lembram disso, amigos, do artigo 25, tá bem? Tá bom, amigos? Da lei do mandado de segurança. Então, só para deixar bem claro, já declarou essa constitucionalidade. E não tem como a gente fazer uma interpretação extensiva para dizer assim, olha, não, peraí, nós não estamos falando de honorários advocatícios da ação constitucional propriamente, mas sim da fase de cumprimento de sentença. Ora, não é de um novo processo, é de uma fase, né, de cumprimento de sentença do que fora decidido no mandado de segurança. Então não tem por que também nós falarmos em honorários advocatícios, tá bom, amigos? Deixar bem claro que não há nenhuma ressalva. Tem a súmula 105 do STJ, né? Também, que serve como embasamento, e o 25 da lei do mandado de segurança já teve a sua constitucionalidade reconhecida. Tá bom, amigos? Amigos, mais um de mandado de segurança importante. Perdão. Mais um mandado de segurança. É o 19º, né? Dizendo que é lícito ao impetrante desistir do mandado de segurança. Todos nós já sabemos disso, mas acho que vale a pena reforçar. O STJ já tem vários julgados nesse sentido. E como saiu um no ano passado, é lícito ao impetrante desistir do mandado, perdão, do mandamos, independentemente de concordância da autoridade apontada como coatora, a qualquer tempo, mesmo que já tenha sentença de mérito, só não pode ter ocorrido o trânsito em julgado. Tá bom, pessoal? Se ocorreu o trânsito em julgado, não tem mais como. Mas antes do trânsito em julgado, é possível desistir, mesmo que a decisão, perdão, amigos, lhe seja desfavorável. Aproveitando, o Supremo já reconheceu a repercussão geral do tema, tá? E já afirmou tese. Deixa eu voltar aqui, pessoal. No recurso extraordinário, eu anotei aqui para falar para vocês, olha. Eu até anotei recurso extraordinário 669-367 do Rio de Janeiro. 669-367 do Rio de Janeiro, o Supremo, em sede de repercussão geral, ele já fixou a tese justamente nesse sentido, né? De que a desistência do mandado de segurança é prerrogativa da parte impetrante, pode ser manifestada a qualquer tempo, mesmo após o julgamento de mérito, mas desde que antes do trânsito em julgado. Tá certo? E para finalizar, nosso 20º julgado. 20º julgado, pessoal. Vamos dar uma olhadinha. É o último julgado. Importantíssimo sobre prazo prescricional. Vocês vão se recordar do que eu estou falando, principalmente quem já leu o decreto 20.910, perdão, amigos, de 1932. A gente está falando aqui há mais de 1h30, então por isso que a gargantinha já não está mais funcionando. Eu peço desculpas a vocês, tá? Aí está, pessoal. Aplica-se a prescrição quinquenal do decreto 20.910 de 32 às empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais não dedicadas à exploração de atividade econômica com finalidade lucrativa e natureza concorrencial. Amigos, esta é uma situação que a gente precisa trazer aqui pelo seguinte, uma situação excepcional. A gente sabe que, em regra, o prazo de prescrição quinquenal do decreto 20.910
de 32, né? Vocês sabem que, em regra, esse prazo não se aplica para sociedades de economia mista e empresas públicas. Mas não é o caso aqui. Aqui são empresas estatais prestadoras, né, de serviços públicos essenciais. Então, a gente pode imaginar uma empresa que se enquadre nesse sentido. Peguem uma sociedade de economia mista, por exemplo, mas que tenha como prioridade cuidar num regime não concorrencial das atividades de saneamento, de fornecimento de água, sem qualquer objetivo de lucro. Elas se enquadrariam aí. Maurício, mas não é uma sociedade de economia mista, então não se aplicaria a prescrição quinquenal? É uma sociedade de economia mista, porém, em regime não concorrencial, a finalidade dela é o quê? Cuidar das atividades de saneamento, de fornecimento de água, sem o objetivo de auferir lucro. Se assim o é, aí a gente aplica a prescrição quinquenal, tá bom, amigos? Depois, os amigos que quiserem depois darem uma olhadinha, eu acho que vale a pena, só para não cansá-los mais, eu separei aqui, pessoal, tá? Depois eu acho que vale a pena dar uma olhadinha no artigo 1º do decreto 20.910 de 1932, que diz assim, ó, as dívidas passivas da União, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito à ação contra a Fazenda Federal, Estadual, Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 anos, né? E tem o artigo 2º, dizendo, do Decreto-Lei 4.597 de 1942, dizendo o seguinte, o Decreto 20.910 de 32, esse que fala do prazo prescricional, que regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias ou entidades e órgãos paraestatais criados por lei e mantidos mediante impostos, etc, etc, etc. Empresas públicas e sociedades de economia mista, pessoal, que são comumente chamadas, né, de empresas estatais, essas empresas elas possuem um regime jurídico híbrido, né? Então elas caracterizam pela convivência entre normas de direito público e normas de direito privado. Por isso que elas não se enquadrariam naquela posição da prescrição quinquenal. Mas o caso concreto que nós vimos aqui não é esse. Aqui a gente está falando de empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais, e a gente pode enquadrar, por exemplo, essa sociedade de economia mista, né? Mas não dedicadas à exploração de atividade econômica com finalidade lucrativa e também natureza concorrencial. Se assim se enquadrar, aplica-se o prazo de 5 anos. Se for simplesmente empresa pública, sociedade de economia mista que não se enquadre nessa situação, não se aplica, justamente por conta do que eu havia dito para vocês, né, do que está previsto não só no Decreto 20.910 de 32, como também no Decreto-Lei 4.597 de 1942, tá bom? Pessoal, eu sei que nós extrapolamos demais o tempo, demais. Eu peço desculpas a vocês, mas eu quis fazer aqui um apanhado, né? Passamos de 1h30, 1h40, né? Se eu não estiver enganado. Mas eu quis trazer para vocês tudo aquilo que eu imaginei que seria útil na preparação e permaneço inteiramente à disposição, tá bom? Muito obrigado a todos que acompanharam até agora. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.